Bem-vindos! Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias com mais uma nova história para vocês. A casa é minha, os filhos estão do meu lado. Saia sem fazer escândalo, disse o marido, com a certeza de que havia encurralado a esposa. Célia não discutiu, apenas sorriu e disse: "Oh, meu querido, que momento perfeito para eu lhe entregar a surpresa que preparei. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje." A noite no apartamento começava como sempre. Na cozinha, a velha geladeira zumbia baixinho. No fogão, a chaleira esfriava. Na xícara junto à janela, esfriava também um chá de hortelã pela metade. Célia o preparara havia mais de uma hora e nem chegara a beber. Lá fora já escurecia. No prédio em frente, uma a uma, as janelas se acendiam. E daquela luz amarela e macia, a cozinha ficava ainda mais aconchegante. Célia passou o pano na toalha da mesa por reflexo, ajeitou o porta-guardanapos, empurrou o açucareiro para mais perto da parede. Pequenos gestos de sempre, aos quais ela se agarrava nos momentos difíceis, como se uma mesa limpa pudesse consertar alguma coisa na vida dela. Do corredor vieram passos. Vitor sempre andava como se o chão sob ele tivesse que se acostumar com o seu peso. Não alto, não de propósito, apenas firme, com ares de dono. Célia conhecia aquele andar de cor. Só por ele conseguia saber com que humor o marido voltava do trabalho. Se ia brigar agora ou ficar calado, jantar ou ir direto para a televisão. Naquele dia os passos eram diferentes, regulares demais, calmos demais. Assim andam as pessoas que já decidiram tudo. "Célia, venha para a sala", disse Vitor à porta. "Precisamos conversar. Já chamei as crianças." Ela secou as mãos na toalha, devagar, sem pressa. Por dentro algo apertou, curto e desagradável, mas o rosto ela manteve firme. Nas últimas semanas, Célia aprendera a controlar o rosto de um jeito que ela mesma se surpreendia. Passou pelo marido sem olhar para ele e cruzou a porta da sala. Na sala estava acesa a luz do teto, aquela que só se acendia quando havia visitas ou quando o pai ia dizer algo importante. No sofá, junto à parede do fundo, lado a lado, como dois alunos prontos para uma apresentação, estavam sentados os filhos dela. Arthur, 17 anos, ombros já largos, rosto adulto, estranho. Lara, 16, na blusa preferida de mangas puídas, apertava os lábios e olhava para qualquer lugar, menos para a mãe. Célia olhou para eles e entendeu tudo na hora. Já haviam conversado com eles, mais de uma vez, e não na véspera. Tinham sido preparados. Alguém explicara que a mãe se tornara difícil, nervosa, que ela se agarrava ao apartamento por pura teimosia, que o pai sustentara a família a vida inteira, e agora tinha o direito de finalmente viver em paz. Que a mãe mesma destruíra tudo com suas eternas implicâncias e insatisfações. Célia via isso no jeito como Arthur desviava o olhar dela, no jeito como Lara piscava rápido demais, como se estivesse se preparando de antemão para não ter pena. As crianças não eram más, eram manipuladas, e isso cortava mais fundo do que qualquer ofensa direta. Vitor passou por ela, plantou-se no meio da sala e cruzou os braços. Ficou ali de pé como se aquela sala, aquelas paredes, aqueles filhos e aquela mulher, tudo já estivesse decidido e assinado, e ele apenas comunicasse a última formalidade. Sobre a mesinha havia uma pasta, cinza, discreta, de capa plástica. Célia anotou de imediato assim que entrou, e notou mais uma coisa. Junto à estante de livros estava a sua velha mala. Aquela mesma, de alça gasta, com a qual um dia chegara à casa dele depois do casamento, com a qual foram para uma pousada quando Arthur tinha 5 anos. Agora aquela mala estava plantada no meio da vida deles, como um ultimato mudo. Célia se aproximou dela devagar e quase sorriu. A mala estava vazia, leve. Vitor nem sequer abrira o armário, não tirara os vestidos dela, não dobrara as roupas dela. Estava tão certo de que ela mesma faria tudo que não gastara nem 5 minutos com aquilo. "Célia, senta", disse Vitor com calma. "Por que ficar de pé? A conversa é rápida." Ela não se sentou.
Continuou de pé junto à janela, sentindo o vidro frio nas costas. Assim era melhor. Assim dava para ver todos eles ao mesmo tempo. A gente já conversou tudo com as crianças. Começou Vitor naquele tom que ele reservava para os momentos que julgava importantes. Tom calmo, um pouco cansado, como se não estivesse atacando, mas sendo obrigado a fazer algo desagradável. Eu entendo que entre a gente já faz tempo que, bom, como é que eu digo, não funciona. A gente se agarra um no outro por costume, briga todo dia. As crianças veem isso. Eu vejo. Você também, acho. Ele fez uma pausa, como se esperasse que ela concordasse. Célia ficou calada. Enfim, continuou Vitor, assim não dá mais. Eu decidi que é melhor a gente se separar como gente civilizada, antes de chegar em grito e louça quebrada. O apartamento fica comigo. As crianças também ficam comigo. Elas mesmas depois te dizem. Eu não obriguei ninguém. Arthur deu de ombros. Lara baixou a cabeça ainda mais. Você entende? Vitor inclinou levemente a cabeça na direção da janela. A casa da sua irmã é grande. Você mora com ela por enquanto. Depois a gente resolve. E eu ainda te dou um dinheirinho, não estou te abandonando. Tudo civilizado. Ele fez outra pausa e apontou para a mala. Suas coisas você mesma junta, do jeito que for melhor para você. Eu não mexi no armário. Vai que tem coisa de mulher lá. Só que vamos sem cenas, Célia. As crianças já são grandes, entendem tudo. Não se dê ao ridículo. Enquanto Vitor falava, Célia olhava não para ele, mas um pouco para o lado, para a mesinha de centro, onde ao lado da pasta cinza estava o celular dele, com a tela para baixo. Vitor sempre punha o celular assim, e só na presença dela. Com as crianças não se acanhava, largava o aparelho no sofá com a tela para cima, chegava a esquecê-lo na cozinha. Mas perto dela sempre virava. Antes Célia não dava importância a isso. Atribuía ao costume, ao trabalho, às infindáveis ligações de negócio. Agora ela olhava para aquela capa preta, gasta nos cantos, e se admirava de uma coisa só, como conseguira por tanto tempo permitir-se não ver o óbvio. Célia virou a cabeça devagar e olhou para Arthur. E você, por que está calado, filho? Perguntou baixinho. Para você também é mais cômodo que eu vá embora? Arthur ergueu a cabeça. Nos olhos dele, por um segundo, surgiu algo vivo, de menino, perdido, mas ele logo se obrigou a franzir o senho como um adulto. Mãe, qual é? Forçou. Vocês vivem se pegando. Assim vai ser melhor. O pai tem razão. Não adianta ficar brigando. Não adianta, repetiu Célia com calma. Lara não aguentou. Ergueu o rosto e nos olhos dela havia lágrimas raivosas de adolescente. Mãe, você vai começar de novo agora, quase sussurrou. Vai ficar dizendo que a culpa é toda do pai. E você mesma que fez isso tudo. Você mesma. Eu mesma o quê? Perguntou Célia com a mesma calma. Ah, Lara abriu os braços como se fosse óbvio. Você mesma levou tudo a esse ponto. Você não sabe do jeito normal. Não tem como te agradar. O pai está cansado de verdade. No peito de Célia algo bateu quente, não pelas palavras de Lara, mas pelo quanto elas eram estranhas. Como se a filha repetisse um texto de outra pessoa, decorado, mas não compreendido de todo. Com a sua irmã, aliás, eu já falei, acrescentou Vitor como quem não quer nada. Semana passada, ela está a par, ela recebe. Célia estremeceu por dentro. Não pelo fato de ele ter falado com a irmã dela pelas suas costas, mas pelo jeito banal como ele dizia aquilo, como se estivesse contando o que passara no posto de gasolina ou que buscara as roupas na lavanderia. A Nádia, ao que parecia, também estava a par. Aquela mesma Nádia que na semana anterior dizia a Célia pelo telefone que estava com uma bagunça em casa, que não estava em condições de receber ninguém. Agora tudo se encaixava. Quando exatamente você falou com ela? Perguntou Célia, calma. Vitor franziu levemente a testa. Dava para ver que ele não esperava a pergunta. Que diferença faz quando? Desconversou. O importante é que falei, e ela concorda. Concorda com o quê? Com você morar com ela, até a gente resolver.
disse ele irritado. Célia, por que você fica se agarrando nos detalhes? A gente não está num interrogatório. Eu estou te oferecendo uma solução normal. Sem escândalo, sem processo, sem essa vergonha toda. Sem processo, repetiu ela baixinho. Na voz dela não havia pergunta, apenas um eco curto das próprias palavras dele. Mas Vítor, por algum motivo, justamente com aquele eco, ergueu levemente a sobrancelha, como se ficasse um pouquinho desconfortável. Por um segundo. E logo se recompôs. Sem processo, disse ele com firmeza. Para que processo, Célia? Você é uma mulher inteligente. Você entende que processo é anos, nervos, dinheiro, advogados, esses papéis. Quem precisa disso? As crianças só vão sofrer. Melhor no silêncio. Arthur assentiu. Não para Vítor, mas antes para a ideia. A ideia do silêncio era simpática para ele. Aos 17 anos, a gente quer muito que os problemas dos adultos se resolvam rápido e não nos atinjam. Lara também ergueu os olhos e olhou para o pai com esperança. Ela também queria que fosse no silêncio, que no dia seguinte ninguém na escola perguntasse por que ela estava tão pálida. Célia olhou para os filhos com um olhar longo, demorado, sem repreender, sem pressionar. Apenas olhou, do jeito que uma mãe olha quando quer guardar o rosto dos filhos por anos, porque ela já entendia. Depois daquela noite, os rostos deles mudariam. Não de imediato, não em um mês, mas mudariam com certeza. E ela precisava muito guardá-los assim, perdidos, predispostos de antemão, repetindo as palavras do pai que não eram deles. Eu ouço vocês, disse ela baixinho. Arthur, eu te ouço. Lara, eu te ouço. Pronto, muito bem, inseriu Vítor depressa. Assina e vamos tomar um chá. Eu até comprei uma torta. Está na geladeira de cereja, a sua preferida. Célia ergueu levemente o canto da boca. Não um sorriso, mas a sombra de um. Torta de cereja, comprada de antemão. Como se ela fosse uma criança que se consola com um doce depois da vacina. Mais de 20 anos juntos, 2 filhos, financiamento, doença, reunião de escola, madrugadas em claro ao lado do berço, o enterro da mãe dele, os primeiros cabelos brancos dela. E no final de tudo isso, sobre a mesa, entre os papéis de renúncia ao apartamento, coloca-se uma torta de cereja. Vítor, disse ela, você lembra qual torta eu gosto? Vítor hesitou por um segundo. Ora, de cereja, né? Disse inseguro. Você sempre... Eu não gosto de cereja, respondeu Célia com calma. Eu tenho azia de cereja faz 20 anos. Na sala pairou uma pausa pequena e desconfortável. Não daquelas que mudam o destino, daquelas que de repente mostram a uma pessoa. Você, ao que parece, faz muito tempo que não conhece aquela ao lado de quem vive. Lara piscou surpresa. Arthur desviou os olhos. Vítor fez um gesto irritado com a mão. Que diferença faz que torta? Resmungou. Eu te falo de vida e você me fala de cereja. Ele deu um passo até a mesinha, abriu a pasta cinza, empurrou as folhas para mais perto de Célia. Papel. Sobre a mesa em que por tantos anos jantaram os 3, os 4, com a sogra, com os vizinhos no ano novo. Na pasta havia folhas, ordenadas, impressas, com os campos prontos para a assinatura. Com o canto do olho, Célia viu a palavra acordo, viu a palavra renúncia, viu a palavra compensação. Dali para diante não precisava ler. Ela conhecia cada linha daqueles papéis desde a véspera. Só que Vítor não fazia ideia disso. Ele pôs ao lado uma caneta, boa de aro dourado, aquela mesma que ele próprio lhe dera de presente um par de anos antes, no Dia das Mães. Assina, disse ele com suavidade, quase carinho. Chega de se agarrar ao que não te pertence. Aquelas palavras não te pertence, Vítor as pronunciou com nitidez especial, para que as crianças também ouvissem, para que ficasse gravado na cabeça delas. A mãe se agarra ao que é dos outros. A mãe é gananciosa. A mãe inventou tudo. Célia olhou para os filhos. Arthur esperava tenso. Lara mordia o lábio.
Os dois agora queriam a mesma coisa: que a mãe pegasse a caneta em silêncio, assinasse em silêncio, fosse embora em silêncio, que não houvesse grito, nem louça quebrada, nem palavras que depois não se pudesse esquecer. Eles queriam que tudo acabasse. E por mais um pouquinho, Célia quase acreditaria que devia fazer aquilo por eles. Só que ela sabia mais do que eles. Célia estendeu a mão devagar. Pegou a caneta. Vítor relaxou de leve, quase imperceptível. Os ombros de Arthur cederam, ele também soltou o ar. Lara, pela primeira vez a noite toda, olhou para a mãe direto e quase com gratidão, como quando pequena, no pré-escola, quando a mãe a buscava por último, e ela tinha medo de ser esquecida de vez. E naquele silêncio, naquele curto suspiro familiar, quando Vítor já calculava mentalmente como no dia seguinte iria ao cartório, como transferiria as contas, como ligaria para a Solange e diria: "Pronto, finalmente", Célia olhou para o marido por cima da caneta. Olhou longo, sem mágoa, sem lágrimas, sem pena de si mesma. E em algum lugar bem fundo, naquela parte da alma onde havia muitos anos ninguém espiava, soou dentro dela uma voz calma, quase alegre, sua própria voz, havia muito esquecida, aquela com que ela falava na juventude, antes de aprender a calar e concordar. "Ah, meu querido", disse ela mentalmente, olhando para os olhos dele seguros, apertados com ares de dono. "Como foi a tempo eu passar no banco ontem e pôr a caneta de volta na mesa?" Para entender como Célia chegou preparada aquela noite, é preciso voltar um pouco atrás. 2 semanas, talvez um pouco mais. Naquela época ainda nada tinha sido dito em voz alta, nada estava dentro da pasta cinza, e a mala ficava no depósito atrás do aspirador, como convém a uma velha mala. Mas algo já não estava certo. Célia não saberia então explicar em palavras o que exatamente. Simplesmente, no apartamento deles, de repente, o ar mudou. A primeira coisa que ela notou foi o celular. Vítor começou a sair com ele para o corredor do prédio com frequência demais. No começo, Célia pensava: ligações de trabalho. No serviço dele havia mesmo horas extras. Depois começou a reparar. Ele não saía durante conversas importantes, mas justamente durante as conversas do dia a dia. Estava comendo a sopa, por exemplo, e o telefone tocava. Antes, ele atenderia ali mesmo na cozinha, sem se levantar. Perguntaria como estava tudo. Agora largava a colher, se levantava, ia até a entrada, calçava os chinelos e fechava a porta com cuidado. E voltava uns 10 minutos depois com um rosto liso demais. Célia tentava perguntar, com cuidado, sem pressão. "Quem era?" perguntava. "Do trabalho", respondia Vítor. E era só. Antes ele gostava de contar. Antes as palavras jorravam dele. E agora era como se tivessem fechado a torneira. O segundo sinal veio de Arthur. O filho a abordou certa noite na cozinha. Célia lavava a louça. Arthur ficava rondando por perto com uma xícara de chá, claramente querendo perguntar algo, mas sem se decidir. Ela conhecia aquele jeito dele desde a infância, de quando ele tinha uns 7 anos e queria pedir permissão para dormir na casa de um amigo. Ele girava exatamente assim ao redor do fogão, mudava as xícaras de lugar e fingia que só passara ali para tomar água. "Mãe", disse ele por fim, "você tem muito dinheiro no cartão?" Célia nem secou as mãos de imediato. Olhou para o filho por cima do ombro. "Arthur, de onde veio isso?" "Ah, nada", ele deu de ombros. "Só perguntando. Você recebe salário. Teve o 10º. Pensei que talvez você tivesse alguma reserva." "Você está precisando de dinheiro?" perguntou ela com calma. "Fala, para quê? Eu te dou." "Não, não preciso." Ele desviou os olhos. "Só por curiosidade." E foi embora com a xícara para o quarto. Célia ficou parada com a esponja na mão. Arthur nunca na vida se interessara por dinheiro por curiosidade. Arthur se interessava por futebol, por computador e, no último ano, por uma menina da sala vizinha. Dinheiro para ele era algo que simplesmente aparecia na carteira da mãe quando ele precisava pagar uma excursão. Aquelas perguntas ele não fazia. Nunca. O terceiro sinal veio de Lara. A filha entrou no quarto dela num sábado de manhã.
subiu na cama como quando era pequena e começou a conversa de lado, como quem não quer nada. Mãe, me diz uma coisa. Lara puxava a ponta da fronha. Quando as pessoas já não se amam, é melhor para elas se separar, né? Do que sofrer juntas. Célia deixou o livro de lado. Você está falando de quem agora? De ninguém. Lara deu de ombros. Assim, em geral. A Bia da sala, os pais dela se divorciaram. Ela diz que agora está tranquilo em casa. Que antes o pai e a mãe brigavam toda noite. Às vezes é melhor mesmo, né? Antes de se odiarem de vez. Célia olhou demoradamente para a filha. Lara não estava mentindo. Lara nem entendia que estava sendo usada. Ela apenas repetia uma ideia que alguém lhe pusera cuidadosamente na cabeça. E esse alguém não era a Bia da sala. Lara, disse Célia com calma, isso agora você inventou sozinha ou o papai andou falando disso? Lara piscou rápido demais e se virou na hora. O que o papai tem a ver? Resmungou. Eu falei da Bia. Entendi, assentiu Célia. Da Bia. E não perguntou mais nada. Lara ficou mais um pouco, depois deslizou da cama e foi para o quarto dela. Célia ficou com o livro aberto, no qual havia muito as linhas não se moviam. E então veio aquela madrugada. Era uma quarta-feira comum. Célia deitara cedo. De manhã estava com dor de cabeça. Adormeceu rápido, mas acordou de madrugada com sede. Levantou, vestiu o roupão, foi para a cozinha de mansinho para não acordar os outros. Na cozinha estava acesa a luzinha em cima do fogão. Vítor estava sentado à mesa, de costas para a porta, falando ao telefone. Baixinho, muito baixinho. Assim se fala quando se tem certeza de que ninguém vai ouvir. Vai assinar, chegou até Célia. Eu te digo, vai assinar. Preparei as crianças. Com o Arthur já está quase certo. Com a Lara é mais complicado, mas ela faz o choro da mãezinha e assina. O importante é que ela não procure um advogado primeiro. Célia congelou no corredor sem respirar, de pé descalça sobre o piso frio, e por algum motivo, naquele segundo, ocorreu-lhe pela primeira vez o quanto ele era frio. Ah, não se preocupa, continuava Vítor. Eu já calculei tudo, faço a transferência depois de amanhã para dar tempo. Sol, quanto ainda dá para falar da mesma coisa. Falei que faço. Sol. Célia recuou de mansinho pelo corredor. Chegou ao quarto, fechou a porta com cuidado, se enfiou debaixo do cobertor. O coração batia regular e rápido, e o mais estranho, ela não chorou. Nem uma lágrima, nem um soluço. Ficou deitada, olhando para a escuridão do teto, e pela primeira vez em muitos anos pensou não em como salvar a família, mas em como se proteger. De manhã ela se levantou antes de todos, fez café, como sempre, preparou os sanduíches de Vítor para o trabalho, pôs uma maçã na mochila de Lara, acordou Arthur para a escola. Tudo estava como sempre. Só que por dentro de Célia agora funcionava um mecanismo diferente, calmo, preciso, sem emoções demais. Vítor saiu primeiro, beijou-a na têmpora por reflexo, como fazia nos últimos 3 anos. Disse que voltaria tarde. Célia assentiu. As crianças correram atrás. Lara de franja despenteada, Arthur com a jaqueta meio fechada. A porta bateu. Célia serviu-se de uma segunda xícara de café, sentou-se à mesa e tirou da gaveta a velha pasta em que ela e Vítor guardavam todos os documentos importantes. Certidão de casamento, certidões de nascimento dos filhos, o contrato do apartamento, papéis do banco sobre a conta conjunta, velhas procurações que um dia haviam feito um para o outro, por via das dúvidas. Ela folheava aqueles papéis devagar, sem pressa, como se pela primeira vez visse a própria vida, disposta em envelopes plásticos. Bem cedo, Célia já estava à porta da agência do banco. Era a agência habitual deles, na esquina, num pequeno prédio térreo, junto a um edifício residencial. Degrau baixo, porta de vidro pesada, o tapete de corredor por dentro sempre meio empoeirado. O cheiro era conhecido. Café de máquina, papel, um aroma quase imperceptível de algum aromatizante com que a contabilidade adora sufocar o ambiente. No balcão havia uma fila de aposentados, 2 homens com comprovantes na mão
e uma mulher magrinha com uma sacola grande de xadrez. Célia entrou na fila, ajeitou a gola do casaco e ficou esperando. No balcão trabalhava a dona Terezinha. Célia a conhecia havia muitos anos. A dona Terezinha era daquelas mulheres que, num banco, parecem uma extensão do mobiliário, sempre no lugar, sempre na mesma blusa de laço, sempre com uma xicrinha de café frio junto ao cotovelo. Tinha o rosto cansado e olhos muito atentos. Quando chegou a sua vez, Célia sentou-se em frente, pôs as mãos no balcão e disse baixinho: Dona Terezinha, preciso da sua ajuda. E, por favor, sem muita conversa. Eu sei que a senhora tem suas regras, mas eu peço muito. Trate como gente. A dona Terezinha olhou para ela por cima dos óculos. Ficou um segundo em silêncio. Célia, disse baixinho, faz mais de 20 anos que eu estou sentada aqui. Eu já vi de tudo. Fale. E Célia falou baixinho, por tópicos, sem lágrimas, que era preciso bloquear o acesso do marido às contas conjuntas, que era preciso revogar todas as procurações, que era preciso colocar um impedimento a qualquer operação com os documentos do apartamento sem a presença dela em pessoa, que era preciso protocolar um requerimento para que o banco registrasse qualquer tentativa de transferir dinheiro da conta comum deles. A dona Terezinha ouvia sem interromper, anotou algo no bloco. Depois, do mesmo jeito baixinho, sem mudar a expressão do rosto, virou o monitor na direção de Célia. Olhe aqui. Só não se assuste. Pelas regras, eu não deveria mostrar isso à senhora, mas hoje estou enxergando mal. O monitor virou por acaso. Na tela, Célia viu a movimentação da conta. Uma solicitação de transferência, uma quantia grande, quase tudo que ela e Vitor haviam guardado nos últimos 7 anos. Destinatária, Solange. O sobrenome Célia leu devagar, letra por letra, para gravar bem. A solicitação fora feita na véspera à noite, agendada para depois de amanhã. Depois de amanhã, exatamente como Vitor dissera aquela madrugada ao telefone. Célia soltou o ar devagar. Bloqueie, dona Terezinha. Bloqueie tudo. E me dê cópias autenticadas, por favor. Vou fazer, Célia, não tenha pressa. Fique aí sentada, vou pegar uma água para a senhora. Do banco, Célia saiu cerca de 1h30 depois, com uma pasta marrom fina debaixo do braço. Dentro havia tudo o que era preciso. Comprovação dos bloqueios, revogações das procurações, o extrato autenticado daquela tentativa de transferência, o nome da destinatária, a quantia, a data. Para casa ela não foi. Tinha ainda mais um endereço. Na véspera à noite, quando Célia já sabia que iria ao banco, ela tocou a campainha da dona Aparecida, do primeiro andar. Era uma vizinha idosa, sozinha, quieta, que a vida toda trabalhara como secretária de um cartório. Célia, certa vez, levara remédio para ela, da farmácia, e desde então elas conversavam à moda de vizinhas. Célia entrou, sentou-se na cozinha dela, na mesinha de fórmica amarela, e simplesmente, sem detalhes, perguntou: Dona Aparecida, a senhora não tem um bom advogado à vista? Desses que não pelam a pessoa. A dona Aparecida olhou-a com um olhar longo e, sem perguntar nada, escreveu num papel um nome, um telefone e um endereço. Dr. André, disse. Ele é honesto. Isso é raridade, Célia. Vá lá. O escritório do Dr. André ficava no segundo andar de um prédio antigo perto da biblioteca. Escada de degraus rangentes, uma simples porta de madeira, uma placa pequena. Por dentro, apertado e caseiro. Prateleiras de livros do chão ao teto, pastas gastas, uma chaleira com chá no parapeito e um grande vaso de folhagem cujas folhas estavam cuidadosamente limpas com um pano úmido. Dava para sentir que cuidavam daquela planta. O Dr. André era um homem de uns 60 anos, grisalho, de suéter cinza simples. Tinha olhos cansados, daqueles que ficam nas pessoas que viram vezes demais como parentes traem parentes. Ele não pulou para receber a cliente, não bajulou, não começou com conversa sobre o tempo, apenas apontou para a cadeira em frente. Sente-se. Aceita um chá? Se puder, disse Célia baixinho.
Ele serviu chá numa xícara branca simples, pôs ao lado um pires com 2 biscoitos e só então disse: "Conte." E Célia contou. Sem prantos, sem longos desvios para a juventude, quando ela e Vítor eram outros. Falou de forma seca, o que ouvira, o que vira, o que fizera no banco. Pôs diante do advogado a pasta. O Dr. André pôs os óculos e começou a examinar os papéis. Devagar, com atenção. Às vezes marcava algo a lápis numa folha à parte. Às vezes soltava um baixinho, sem comentar. Quando terminou de ler, tirou os óculos, esfregou o cavalete do nariz e olhou para Célia direto. "Dona Célia", disse. "Eu não vou lhe prometer mundos e fundos, não gosto disso. Mas vou dizer o seguinte: a senhora hoje fez o que muitas mulheres nunca fazem. A senhora olhou a verdade nos olhos e não saiu correndo defender o marido. Isso é metade do caminho." "E a outra metade?" perguntou ela baixinho. "A outra metade é não se descontrolar. Hoje a senhora vai voltar para casa e, muito provavelmente, muito em breve seu marido vai chamá-la para uma conversa séria. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ele vai tentar colocá-la diante do fato consumado. Vai fazer isso na frente das crianças. É assim que fazem quando querem que a pessoa se perca e assine sem ler." Célia assentiu devagar. Ela já sabia que seria assim. Quase via aquela sala, aquela luz do teto, aquela mala vazia que ainda nem estava junto à parede. "O que eu faço?" perguntou. "Não assine nada", disse o Dr. André com calma. "Deixe ele falar. Deixe as crianças ouvirem. Deixe que ele mesmo abra o jogo. Quanto mais ele disser em voz alta, melhor. E quando começar a pressionar, me ligue, a qualquer hora, mesmo de madrugada. Eu atendo." Ele empurrou até ela o cartão dele, simples, sem dourado, sem enfeites. Letras pretas em cartão branco. Célia pegou o cartão com cuidado, com 2 dedos, e guardou no bolso interno da bolsa. "Dr. André", disse baixinho, "obrigada por não ter me dito aguente firme pela família." Ele olhou para ela com calma. "Dona Célia, a sua família já está sendo destruída." "Não pela senhora. Agora é hora de se defender. Isso não é vingança, é autopreservação." Ela saiu do escritório para a rua. Era um dia cinzento, baixo, cheirava a asfalto molhado e a folhas caídas. Célia foi para casa a pé, sem pressa. Por dentro estava incomumente quieto. Não alegre, não, apenas quieto. Como fica depois de uma conversa longa e difícil consigo mesma, quando finalmente se toma uma decisão e não se olha mais para trás. Em casa, Célia voltou por volta do fim da tarde. A pasta com os papéis do banco ela não deixou na bolsa. Passou-a para um saco opaco e resistente, e o saco guardou na cômoda sob a máquina de costura, onde Vítor não olhava havia uns 10 anos. Depois cozinhou uma sopa, abriu a massa para uns pastéis, lavou o chão do corredor, fez tudo o que costuma fazer em casa ao fim do dia, e com aqueles gestos habituais foi acalmando as mãos para que à noite elas não a entregassem em nada. Vítor voltou já tarde. Passou por ela para o corredor, meio reto demais. Não perguntou o que havia para o jantar, não tirou os sapatos de imediato, como de costume. Primeiro entrou no quarto. Depois chamou as crianças, depois ela. E agora Célia estava de pé junto à janela da sala, com a caneta de aro dourado na mão, olhando para o marido por cima dela. As crianças esperavam. Vítor esperava. Todos esperavam que ela assinasse. Célia devagar pôs a caneta de volta na mesa. Vítor piscou. No rosto dele, por um segundo, passou algo infantil, ofendido, como se tivessem tirado de sob o seu nariz uma carta já ganha. Arthur se retesou, endireitou as costas. Lara ficou imóvel, de boca entreaberta. "Célia, o que foi?" Vítor tentou soar sereno, mas na voz já escorregara a irritação. "A gente combinou, assina." "Vítor", disse Célia baixinho, tão baixinho que na sala todos tiveram que se aproximar para ouvir. "E você contou para as crianças que hoje de manhã o seu cartão já não funciona?" Na sala pairou um silêncio estranho.
Não aquele que se mantém de propósito, mas o que cai sozinho quando alguém diz falas que não são da peça para a qual todos se prepararam. Vítor congelou. Por um segundo, talvez 1,5. O rosto dele continuou o mesmo. O sorriso, os ombros abertos, a pose de quem controla a situação. Mas Célia viu. Ela esperava exatamente isso. Um movimento pequeno, quase invisível nos cantos da boca, um leve espasmo na maçã do rosto, e principalmente os olhos. Os olhos de Vítor, por um instante, deixaram de ser de dono e ficaram assustados. "Do que você está falando?" perguntou ele, brusco demais. A voz saltou meio tom acima do que devia. "Que cartão? Célia, o que você está inventando de novo?" "Do fato", disse Célia com calma, "de que você não vai mais tirar 1 centavo da nossa conta comum e não vai transferir nada dela para ninguém. Eu bloqueei tudo ontem." Arthur, devagar, virou a cabeça para o pai. Lara também olhou para Vítor pela primeira vez a noite toda, não com a compaixão preparada de antemão, mas com aquela curiosidade infantil e simples com que se olha para um adulto quando se sente que algo não bate. Vítor tentou rir. O riso saiu ruim, curto, seco, como uma tosse. "Absurdo", disse, dirigindo-se não a Célia, mas direto às crianças, por cima da cabeça dela. "Arthur, Lara, escutem, escutem. A mãe está começando de novo. Eu falei que ela ia arrumar um jeito de fazer cena. Ora ela assina tudo em silêncio, ora ela tem uns bloqueios. Você mesma entende o que está falando? Você não entende nada de banco, Célia. Você nessas coisas é que nem criança." Antes, aquelas palavras, "que nem criança", funcionavam sem falha. Antes elas significavam que a conversa estava encerrada, que Célia devia se acanhar, baixar os olhos, talvez sorrir sem graça. Hoje ela não se acanhou. Inclinou-se sobre a bolsa que estava a seus pés e, com calma, tirou de lá a pasta marrom fina, aquela mesma. Colocou-a ao lado da pasta cinza de Vítor, em silêncio. Ficou bonito. 2 pastas, a dele, com os papéis prontos em que Célia supostamente renuncia por vontade própria à sua parte. A outra dela com os extratos do banco, como 2 baralhos sobre a mesa. "O que é isso?" Vítor apontou com a cabeça para a pasta dela. A voz ainda segurava o desprezo, mas as mãos já o entregavam. Ele cerrou o punho de leve. "Abra e veja", disse Célia com calma. Lara foi a primeira a se inclinar. A menina não aguentou. Puxou a folha de cima. Célia não a impediu. Lara começou a ler, mexendo os lábios. Os olhos dela corriam pelas linhas. O rosto empalideceu. "Pai", disse baixinho. "Clara, não olha isso", disse Vítor depressa. "É fantasia dela. Ela mesma imprimiu isso tudo. Uma conhecida dela num banco qualquer rabiscou uns papéis para ela. Me dá isso aqui. Eu rasgo e a gente esquece." Ele estendeu a mão para a folha, mas Arthur, de repente, quase com brutalidade, interceptou o papel das mãos da irmã. Arthur sempre fora parecido com o pai nos movimentos, e agora repetiu o gesto do pai: agarrar, tomar, arrancar. Só que nas mãos dele, aquele gesto funcionava contra o pai. Arthur começou a ler. No começo, rápido, com desdém, procurando o erro. Quanto mais lia, mais devagar se moviam os olhos dele. Quanto mais devagar se moviam, mais silencioso ficava o cômodo. "Pai", disse Arthur em voz baixa, sem erguer os olhos. "E que sobrenome é esse aqui?" "Solange." Ele disse o sobrenome, aquele mesmo que Célia lera devagar na véspera no banco, letra por letra. Vítor ficou branco de verdade. Não empalideceu, não corou de despeito, mas ficou branco assim como ficam as pessoas quando num segundo lhe some todo o chão sob os pés. "Isso é do trabalho", disse depressa. "É uma conhecida minha, do trabalho. Eu já te falei, Célia, eu falei." "Falou", assentiu Célia. "Que é só uma conhecida. E por que você ia transferir para uma simples conhecida quase todas as nossas economias de 7 anos? Vítor abriu a boca, fechou. Abriu de novo. E então aconteceu o que Célia já esperava. Ele se virou para as crianças e começou a falar rápido, alto, atropelando as próprias palavras.
Assim falam as pessoas para quem é muito importante que as ouçam primeiro. Crianças, me escutem. Escutem o pai, não ela. A mãe faz tempo que acumula ódio. Ela vinha maquinando isso há anos. Eu vi como ela mudava. Eu só quis salvar o dinheiro da irresponsabilidade dela. Entendem? Ela gasta que nem doida. Eu tirei da conta temporariamente, para transferir para outra conta, segura. A Solange não tem nada a ver com isso. É uma ex-colega minha. Ela trabalha na contabilidade. Ela só estava ajudando com a transferência. E a mãe virou tudo do avesso. Ela vira tudo sempre. Arthur olhava para o pai. No rosto dele acontecia um trabalho lento, como se a pessoa pela primeira vez na vida somasse dois números que antes de propósito somava em colunas separadas. Lara mordia o lábio. Pela bochecha dela escorreu uma lágrima, mas ela nem a notou. Pai, disse Lara baixinho, então por que tem carimbo de banco aqui, se a mãe inventou tudo? Vitor sufocou, abriu a boca para responder e não achou as palavras. Célia entendeu. É agora. Tirou o celular do bolso. Com calma, sem pressa, achou na lista o número, apertou e ligou no viva-voz. Os toques soaram na sala anormalmente altos. 1, 2. Alô, dona Célia, a voz do doutor. André estava serena, sem surpresa, sem nervosismo, como se ele de fato esperasse aquela ligação, talvez bem ao lado do telefone. E daquela voz algo mudou no cômodo. Até em Vitor. Ele ainda não sabia quem falava, mas a entonação, calma, profissional, estranha àquele círculo familiar, fê-lo calar. Doutor André, boa noite, disse Célia com calma. Estou em casa agora. Comigo estão o meu marido e as crianças. Meu marido está me propondo assinar um acordo de renúncia ao apartamento. Coloquei no viva-voz para o senhor poder dizer tudo para todos de uma vez. Entendi, respondeu o doutor André, igualmente calmo. Boa noite a todos. Meu nome é André Tavares. Sou o advogado da dona Célia. Vitor, é ao senhor que me dirijo. Está me ouvindo? Vitor congelou. Não estava acostumado a que falassem com ele daquele jeito na sua própria sala. Estou, jogou de má vontade. Ótimo. Então serei breve e direto. Primeiro, a dona Célia não deve assinar nada hoje. Nenhum papel. Se o senhor tentar pressioná-la na frente das crianças, isso será registrado como coação. Segundo, o senhor tem em mãos, até onde sei, procurações antigas que a esposa um dia lhe fez. Essas procurações foram revogadas ontem de manhã. Qualquer tentativa de usá-las é crime à parte, e eu desaconselho muito. Terceiro, a tentativa de transferir recursos da conta familiar comum para a conta de terceiro está registrada e autenticada pelo banco. Quarto, se o senhor tentar retirar do apartamento os pertences da esposa, trocar a fechadura, cortar o acesso dela ou de algum modo expulsar a mãe, estando os filhos menores presentes, virá uma viatura. Eu pessoalmente cuido disso. Quinto, e o mais importante para as crianças. O doutor André fez uma pausa curta, sem querer, só para tomar fôlego. Arthur, Lara, é a vocês que eu me dirijo agora. Vocês dois são menores de idade e é importante que ouçam direito. Este apartamento não é propriedade só do pai de vocês. De jeito nenhum. A mãe de vocês tem uma parte legal neste apartamento. Ela tem documentos que comprovam o aporte dela. E há, aliás, ainda alguns papéis que o pai de vocês, pelas nossas informações, não mostrou nem a vocês nem a ela. Acho que sobre eles a nossa conversa fica para depois. Por ora, eu peço, não pressionem a mãe. Não tenham pressa. Se algo não estiver claro para vocês, podem me ligar a qualquer hora. Eu me apresento, explico. Combinado. Arthur não respondeu. Lara também não. Mas nenhum dos dois se opôs. Vitor estava de pé no meio da sala, tentando manter no rosto a expressão de "está tudo sob controle". Não conseguia. Que amadorismo é esse? Resmungou. Que advogado, Célia? Você já ficou completamente... Vitor, interrompeu o doutor André. E daquele Vitor, dito apenas pelo primeiro nome, sem formalidade alguma, sem raiva, sem desprezo,
Vitor, por algum motivo, se calou. Eu falo com o senhor com respeito, por isso vou ser direto. A sua esposa tem agora em mãos documentos suficientes para que isso tudo termine muito mal para o senhor. Se o senhor concordar em resolver a questão como gente, sem transferências em favor de terceiros, sem pressão sobre as crianças, sem papéis escondidos, a gente se senta a uma mesa. Se continuar no tom em que começou hoje à noite, vamos conversar em outro lugar. A escolha é sua. Pense. Obrigada, doutor André, disse Célia baixinho. Eu ligo de volta para o senhor mais tarde. Estou à disposição, dona Célia, a qualquer hora. Ela desligou, pôs o celular sobre a mesa com a tela para cima. Vitor olhava para aquele celular como para uma granada da qual acabaram de tirar o pino. Lara chorava baixinho, virada para a parede para que ninguém visse. Arthur estava sentado com a cabeça baixa e com o dedo percorria devagar a borda daquela folha do banco. Na sala não havia vitória, não havia triunfo, não havia "eu bem que te avisei". Célia de propósito não disse nenhuma palavra a mais. Esperou o que eles fariam. O primeiro a se recuperar foi Vitor. Tentou se compor, endireitou os ombros, deu um passo até a mesa. "Devolve os papéis", resmungou. "São meus papéis." Ele agarrou a própria pasta cinza. Não a de Célia, a dele. A pasta fina com os extratos do banco ele não tocou, pelo visto. Mesmo naquele instante, algo dentro dele fez tique, e ele entendeu que aqueles papéis agora não eram dele. "Arthur", disse Vitor alto. "Filho, vem comigo. A mãe agora vai te encher a cabeça, não escuta. Vem, a gente senta no meu quarto, eu te explico tudo direitinho." Arthur ergueu a cabeça, olhou para o pai e disse exatamente com aquela entonação que tem os meninos que acabam de amadurecer 5 anos numa noite só. "Pai, mais tarde eu fico aqui por enquanto." Vitor estremeceu como se levasse um tapa. Não pelas palavras. As palavras eram calmas. Mas pelo fato de o filho, pela primeira vez na vida, não ir atrás dele num estalar de dedos. "Lara", ele se virou para a filha. "Você está comigo, né?" Lara não respondeu. Enxugou a bochecha molhada na manga da blusa e baixinho, sem olhar para o pai, disse: "Pai, eu vou ao banheiro." E saiu. Simplesmente saiu do cômodo. Não para o lado do pai, não para o lado da mãe, apenas saiu. Talvez precisasse mesmo se lavar. Talvez precisasse apenas ficar sozinha por uns minutos para respirar. Vitor ficou sozinho com a pasta cinza nas mãos, sem vitória. Tentou mais uma vez. Virou-se para Célia. Olhou para ela com um olhar longo, pesado. Naquele olhar havia tudo: mágoa, raiva, medo e uma espécie de despeito masculino antigo pelo fato de a mulher que ele por muitos anos considerara cômoda, de repente se revelar incômoda. "Pois é, parabéns", disse por entre os dentes. "Era isso que você queria? Destruiu a família, indispôs as crianças, me expôs na frente dos filhos. Muito bem." "Orgulhe-se!" Célia não respondeu de imediato. Olhou para a mala vazia junto à parede, aquela mesma que Vitor preparara para ela. A mala continuava ali, com a alça para a porta, pronta. Só que agora estava claro, ela continuaria de pé, vazia. Ninguém a carregaria hoje. "Vitor", disse Célia baixinho, "eu não destruí nada. Eu só parei de te ajudar a destruir." Vitor bufou. Ainda quis dizer algo, mas não achou. Virou-se, passou pela mala, empurrou a porta e saiu para o corredor. 1 minuto depois, na entrada, a porta da rua bateu. Baixinho, quieto, como se a pessoa ainda esperasse que a impedissem, que pedissem para voltar para refazer tudo. Ninguém a impediu. Na sala ficaram Célia e Arthur. Lara estava atrás da parede. Dava para ouvir a água correndo baixinho no banheiro. Arthur ficou muito tempo calado. Depois, sem erguer a cabeça, disse: "Mãe." "Sim, filho." "Ele queria mesmo dar todo o nosso dinheiro para ela?" Célia ficou em silêncio. Não porque não soubesse o que responder, mas porque entendia. Cada palavra agora ia se assentar no filho pela vida inteira. "Arthur, eu não sei o que ele queria na cabeça, mas no banco tem um documento.
E nesse documento está um nome que não é o meu nem o seu. Arthur assentiu uma vez devagar. Depois se levantou do sofá desajeitado como um velhinho, passou pela mãe até o corredor sem abraçá-la, sem dizer mais nada. Do quarto dele veio o clique curto da porta se fechando. Célia ficou sozinha na sala. Sobre a mesa estavam as duas pastas. No chão estava a mala vazia. Da cozinha vinha o cheiro quase imperceptível, esquecido, há muito frio, do chá de hortelã. Ela se aproximou da mala, inclinou-se e passou devagar a palma pela alça gasta, aquela mesma com a qual um dia chegara à casa de Vitor depois do casamento. E então pegou a mala, levou-a de volta para o depósito e a colocou atrás do aspirador, no lugar dela. Os primeiros dias depois daquela noite se arrastaram estranhos. No apartamento era como se alguém tivesse trocado o ar. Ele ficou mais silencioso e mais pesado, como fica numa casa onde alguém esteve doente havia pouco. Vitor se mudou. Não de imediato, não de forma teatral, não com grito e louça quebrada. Simplesmente, certa manhã, juntou duas bolsas esportivas grandes. Pegou o barbeador, o notebook, a caneca preferida com os dizeres "Melhor pai". Ficou 1 minuto de pé, junto à porta. Olhou para Arthur, para Lara, não lhes disse nada e saiu. A porta se fechou atrás dele baixinho, e daquela porta silenciosa, o apartamento ficou ainda mais silencioso. Arthur quase não conversava com a mãe. De manhã dizia "Oi", à noite, "Boa noite". Às vezes, um "obrigado pelo prato". E era só. Ficava no quarto, jogava de fones, ia à escola, voltava, comia, e de novo se recolhia. Quando Célia tentou uma vez, com cuidado, bater à porta dele à noite com uma xícara de chá, Arthur não abriu. Disse pela porta que estava cansado, que queria dormir. Célia não insistiu, deixou a xícara sob a porta, num tapetinho, e foi para o quarto dela. De manhã, a xícara estava na cozinha, lavada. Lara era diferente. Lara chorava não alto, não para exibir, mas nos cantos, no banheiro, no quarto dela sob o cobertor. Às vezes à noite na varanda, quando pensava que a mãe não ouvia. Célia ouvia. O coração dela se apertava, mas ela lembrava o que dissera o doutor André. Não arranque a verdade das crianças à força, dê a elas tempo para comparar palavras com atos. E Célia dava. Lavava as blusas de Lara, passava o uniforme escolar dela, deixava na mesa o sanduíche preferido dela, de queijo com tomate, e não fazia perguntas. Vitor, enquanto isso, não se dava por vencido. Ligava para as crianças com frequência, várias vezes ao dia. Para Arthur ligava breve, a moda masculina discutia temas neutros, carro, futebol, escola. Para Lara ligava mais longo, mais insinuante. Lara costumava falar com o pai no viva voz, ou por hábito, ou porque naquele momento estava pintando as unhas ou mexendo no celular com a outra mão. A porta do quarto dela ficava muitas vezes entreaberta, e Célia, passando pelo corredor com a roupa ou uma pilha de louça, às vezes escutava sem querer pedaços dessas conversas. Lara, entende, a mãe está muito magoada comigo. Ela inventou isso tudo de propósito, arrumou esse advogado, fez esses papéis, ela quer que você vire as costas para mim. Você não vai virar, né? Você é minha filha. Pai, eu não estou virando as costas. E por que não vem me visitar, então? Eu estou te esperando. Tenho uma vista bonita da janela aqui, já te mostrei. Vem, a gente toma um chá, conversa. Pai, eu não sei. E Lara desligava, e depois ficava muito tempo sentada calada na cozinha, cutucando com a colher o mingau frio. Célia não se metia, não dizia, não acredite nele, não dizia, ele mente. Uma vez, quando Lara ergueu sozinha os olhos do celular e olhou para a mãe com um olhar pesado de adolescente, Célia só disse, Lara, vá se você quiser, ele é seu pai, você tem o direito de vê-lo. Lara não respondeu, mas naquela noite não foi a lugar nenhum. E no dia seguinte também não. A virada aconteceu por si. Célia não a preparou. Certo sábado à tarde, Lara estava sentada na cama dela com o celular. Primeiro rolava o feed, depois, por algum hábito de menina,
Foi mexer nas conversas antigas, procurava uma foto que a amiga lhe mandara na primavera. No caminho até essa foto, abriu-se a conversa com o pai. Lara passou os olhos pelas mensagens por reflexo, como de costume se passa por um texto conhecido, e de repente parou. Aquelas mensagens ela, é claro, lembrava, tinha lido na época, respondido, posto corações. Mas na época, lera sendo uma pessoa, e agora olhava sendo outra. Entre aquele na época e este agora, havia aquela noite com a pasta cinza. Houve a ligação do advogado no viva voz. Houve o prédio estranho do pai, com os pastéis e o avental que Arthur lhe descrevera em 3 palavras curtas. Lara leu o fio desde a primeira mensagem, depois de novo. Depois se levantou, atravessou o corredor descalça e bateu à porta da mãe. Célia justamente passava roupa. Lara ficou parada na porta. O rosto dela estava indeciso, pálido, muito infantil, o mesmo que tinha aos 8 anos, quando Lara vinha confessar que quebrara a xícara preferida. "Mãe", disse Lara, "olha mais uma vez. Eu não vou te mostrar de novo, mas uma vez olha." E estendeu-lhe o celular. Na tela estava aberta uma longa conversa com o pai. Uma troca antiga, de uns 3 meses atrás. Célia pegou o celular, aproximou-o dos olhos e começou a ler devagar. As mensagens vinham à noite. Sempre tarde, sempre depois da meia-noite. No começo o pai perguntava como estava a filha, depois como estava a mãe, depois se a mãe não estava nervosa, depois se a mãe não falava algo estranho, depois, sem qualquer preparação, "Lara, você é inteligente. Você entende que a mãe precisa se acalmar. Me ajuda a dar um empurrãozinho nela. Diz para ela à noite que você também está cansada dessas brigas, que vai ser mais fácil para você se os pais se separarem, só que com as suas palavras, para ficar natural." E abaixo a resposta de Lara. Curta. "Tá bom, pai, eu falo com ela", com um emoji. Célia leu aquele trecho 2 vezes, depois mais uma. Lara olhava para ela de baixo para cima, e nos olhos dela havia um horror muito quieto, muito adulto. Não pelo fato de as mensagens existirem, ela se lembrava delas, mas pelo fato de que ela mesma, com as próprias mãos, respondera naquela época, "Tá bom, pai", e fizera tudo como ele pedira, e nem por um segundo se questionara. Lara chorou. Alto, à moda de criança, aos soluços, aproximou-se, encostou a testa no ombro da mãe como quando pequena. Célia, com cuidado, pôs a mão na nuca dela. Não apertou, não pressionou, apenas pousou e afagou devagar os cabelos, de lá para cá, de lá para cá. Arthur descobriu a parte dele de outro jeito, sem conversas de celular. 2 semanas depois daquela noite, Vitor ligou para ele e o chamou para ver um jogo, dizendo, "Saudade, filho. Vem, a gente senta à moda dos homens." Arthur aceitou. O nome de Solange ele, claro, lembrava. Tinha soado naquela noite na sala. E o advogado depois o repetira. Mas Vitor, desde então, martelava às crianças pelo telefone sempre a mesma coisa. Solange é uma ex-colega. Não há nenhuma mulher. Ele mora sozinho, aluga um quarto e sala até tudo se acomodar. Arthur, como Lara, meio que queria acreditar nisso. Foi até o endereço que o pai dera. O endereço se revelou desconhecido. Não o apartamento de solteiro do pai, como Vitor o pintava para os filhos. Era uma casa alheia, bem cuidada, uma entrada alheia, um tapetinho alheio junto à porta. Quem abriu a porta foi uma mulher. Não jovenzinha, não uma beldade, uma mulher comum de uns 50 anos, de avental, com um pano de prato nas mãos. E aquela mulher, ao ver Arthur, disse muito calorosa, à moda caseira, "Ah, Arthurzinho, entra. O pai está na sala. Acabei de fritar uns pastéis. Você gosta, né?" Arthur não lhe disse nada. Passou até a sala, ficou ali 1 minuto, depois se virou e foi embora. Vitor gritava atrás dele na escada do prédio, explicava alguma coisa, prometia ligar e contar tudo. Arthur não se virou. Em casa, ficou muito tempo sem entrar na cozinha. Ficou no quarto, depois acabou saindo, foi até a geladeira, se serviu de suco. Célia estava sentada à mesa, descascando batatas. Não ergueu os olhos, não perguntou como fora a noite dele. Arthur ficou um tempo de pé junto à janela, com o copo,
Depois disse baixinho, sem olhar para a mãe. Mãe. Sim, filho. Ele já mora com ela. Com essa Solange, ela tem uma casa. Ela fez pastel para mim. Célia continuou descascando as batatas. Só os dedos dela pararam por um segundo. Depois voltaram a se mover regulares. Eu sei, filho. Arthur ficou calado ainda um bom tempo. Depois disse mais baixo ainda. Mãe, me perdoa. Célia então largou a faca, secou as mãos na toalha, aproximou-se do filho por trás e, com cuidado, muito cuidado, pousou as duas palmas nos ombros dele. Arthur não se virou. Só abaixou a cabeça. Arthur, disse Célia, você é uma criança. Você não tem culpa. Quem tem culpa é quem usa uma criança. E aquilo que você disse naquela noite na sala não eram as suas palavras, filho. Você só as repetiu. Eu entendi isso já naquela hora. Arthur assentiu bem de leve. E foi só. Ele não desabou em pranto como Lara. Meninos não sabem fazer isso. Mas Célia sentiu, pelos ombros, algo ceder dentro dele. Aos poucos, foram vindo à tona outros detalhes. Ou aflorando sozinhos, ou pelo advogado, ou por conhecidos. Descobriu-se, por exemplo, que Vitor prometera a Arthur uma parte do dinheiro da venda do apartamento, dizendo que o ajudaria com um carro quando crescesse. A Lara ele dizia outra coisa. A Lara ele contava em segredo que deixaria tudo para ela, porque Arthur era homem e se viraria sozinho. E você, filha, é minha, tudo é seu. A cada um contara uma historinha, a cada um prometera um doce diferente. E nenhum desses doces prometidos existia de verdade no bolso dele. Quando as crianças, por acaso, juntaram as duas histórias, nem entenderam de imediato, ficaram sentadas na cozinha, comparando as palavras, e os dois tinham no rosto uma expressão de quem olha para uma pessoa conhecida e a vê pela primeira vez de corpo inteiro. Processo, como tal, quase não houve. O Dr. André conduziu o caso com calma e sem alarde. Vitor tentou peitar por meio do advogado dele. Tentou fazer parecer que Célia armara tudo, que o banco errara, que Solange de fato era do trabalho. Mas papéis eram papéis. As procurações tinham sido revogadas a tempo. A transferência fora barrada a tempo. As testemunhas junto à porta de Solange se revelaram inconvenientemente faladeiras. O apartamento, por decisão judicial, ficou com Célia, considerando a parte dela, os aportes dela e o fato de que Vitor tentara desviar recursos da família para a conta de terceiro. As crianças também ficaram com a mãe. Ninguém precisou nem perguntar muito. Elas mesmas não quiseram ir embora. Célia não as proibiu de ver o pai. Isso era importante para ela. Lembrava as palavras do Dr. André de que não se deve arrancar os filhos do pai, por mais reles que o pai se comporte. Deixe verem, deixe decidirem sozinhos, só que agora que olhem com olhos de adulto. Mãe, perguntou Arthur um dia, eu posso ir visitá-lo ainda assim? De vez em quando, não com frequência. Célia ergueu a cabeça do fogão. Arthur, pode. Ele é seu pai. Isso não deixou de ser. E você não vai ficar magoada? Não, filho, não vou ficar magoada. Só, Arthur, eu tenho um pedido para você. Qual? Não escute só as palavras dele. Repare também no que ele faz. Palavras são vento, atos são a vida. Arthur olhou demoradamente para a mãe. Depois assentiu e foi para o quarto. Passou a visitar o pai raramente, uma vez por mês, talvez um pouco mais. Voltava sempre pensativo, quieto. Célia não interrogava. Se Arthur quisesse, contava por conta própria. Na maioria das vezes, não contava. O Dr. André, nesse tempo, não sumiu. No começo, ligava por dever, para conferir algo, acrescentar algo, colher uma assinatura. Depois as ligações rarearam, mas ainda soavam. Ele ajudou Célia a resolver as contas de condomínio, nas quais Vitor deixara surpresas. Ajudou a transferir a titularidade. Uma vez indicou um bom encanador, quando o registro de Célia começou a vazar. Célia no início se acanhava um pouco, como se a pessoa continuasse a trabalhar de graça para ela. Mas o Dr. André um dia disse ao telefone com calma, Dona Célia, não se assuste. Isso já não é trabalho, isso já sou só eu.
Célia então desligou e ficou muito tempo com o telefone na mão, sem saber o que pensar. Certo dia de outono, ele apareceu na casa dela com um saco de maçãs amarelas, perfumadas, ásperas, dessas que só existem no pomar da gente. Trouxe não numa pasta de escritório, mas num saco comum de mercado. Ficou na soleira sem saber o que dizer. Célia também não sabia. Depois simplesmente deu um passo para o lado e disse: "Entre, vou fazer um chá." Ele entrou, sentou-se àquela mesma mesa de cozinha onde antes se sentava Vítor. Célia serviu o chá numa xícara branca simples, pôs o pires diante dele. As maçãs estavam ao lado, e delas vinha cheiro de outono. Quase não conversaram naquela tarde, apenas tomaram chá. Célia achava que deveria se sentir sem graça, um homem sentado no lugar de Vítor. E sem graça, ela não se sentia. Estava tranquilo. Depois daquela tarde, o Dr. André passou a aparecer de vez em quando. Não muito, não de propósito. Não ensinava Célia a viver, não se metia com as crianças, não a interrogava. Não marcava encontros. Ele simplesmente estava por perto quando era preciso e sumia quando não era. Uma vez consertou o registro, porque o encanador atrasou. Uma vez trouxe para Lara um livro de literatura que ela havia muito não conseguia achar. Uma vez ficou sentado com Célia no corredor do hospital, quando a pressão dela subiu e ela mesma não entendia como chegara até lá. Lara foi a primeira a reparar. Lara disse um dia na cozinha, como quem não quer nada, enquanto lavava a louça: "Mãe, ele é gente boa." "Quem?" "Ora, o Dr. André." Célia parou com o pano de prato. "Gente boa, Lara, só não tenha pressa com as conclusões." "Mas eu não estou com pressa," deu de ombros Lara. "Eu só estou reparando, você mesma me ensinou." E Célia, pela primeira vez em todo aquele ano, sorriu baixinho. De verdade. Na primavera tudo se acalmou. Não de forma ideal, não como nos livros, não com o triunfo do bem sobre o mal. Simplesmente se acalmou. Vítor continuou morando com Solange. Às vezes ligava para Arthur, mais raramente para Lara. Solange, como se descobriu com o tempo, também não se revelou tão devotada quanto parecia a Vítor no começo. Sem dinheiro, sem apartamento e sem planos grandiosos, ele rapidamente deixou de lhe interessar. Mas isso já não era mais a história de Célia. Era a história dele, e agora cabia a ele viver dentro dela. Arthur se preparava para a formatura, começou a ajudar Célia em casa sem que ela pedisse: levar o lixo, consertar a tomada, a parafusar a prateleira que havia anos pendia de um prego só. Lara voltou a rir alto como antes. Às vezes ela e a mãe ficavam horas sentadas na cozinha, revirando fotos antigas. E Lara, olhando um retrato de Vítor com ela no colo, disse um dia pensativa: "Mãe, sabe que eu ainda gosto dele mesmo assim? Só que de outro jeito agora. De longe." "Isso é normal, Lara," respondeu Célia com calma. "Dá para amar de longe. Às vezes assim é até mais honesto." Numa tarde de primavera, Célia estava sentada na cozinha sozinha. Arthur tinha ido à casa de um amigo. Lara estava no curso dela. Lá fora escurecia devagar. Na janela em frente se acenderam janelas amarelas quentes, e delas caía na cozinha aquela luz macia que Célia um dia tanto amava. Diante dela estava uma xícara de chá de hortelã. Não frio, não esquecido, quente, fresco, preparado para si mesma. Na entrada o aspirador estava no lugar dele, a mala atrás dele no depósito vazia, esquecida, sem importância. Sobre a mesa estava a pasta marrom fina com os papéis dela, certidões, extratos, miudezas da casa. Não a cinza, não aquela que um dia ficara ali com Vítor. A sua. Célia bebeu um gole devagar e de repente entendeu uma coisa simples. Pela primeira vez em muitos anos, ela não esperava os passos de ninguém no corredor, não se punha à escuta, não se retesava, não tentava adivinhar o humor de ninguém. Ninguém entraria agora e lhe diria para juntar as coisas. Ninguém poria diante dela uma pasta com papéis impressos de antemão. Ninguém a chamaria de que nem criança e lhe explicaria que ela não entende nada. Naquele silêncio era incomum. No começo, até um pouco assustador e depois tranquilo.
tão tranquilo quanto só se fica quando a pessoa finalmente volta para casa, para si mesma. E em algum lugar bem fundo, naquela parte da alma onde antes Célia tinha medo de espiar, aquela mesma voz quieta, esquecida, de menina, aquela que um dia dissera na sala sobre o banco, agora lhe disse curto e simples: "Pronto, minha querida, você está em casa." Obrigado por terem escutado a história. Aqui foi o canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, inscrevam-se no canal.